Fala aí, pessoal, hoje estamos aqui diretamente da Toca da Raposa 2 para uma entrevista muito especial. Todo mundo acompanhou quando ele conversou com os torcedores do Cruzeiro via TV Cruzeiro, Cruzeiro Cast, mas agora está aqui na Samuca TV, no nosso Central da Toca, para a gente esmiuçar um pouco do trabalho de Joaquim Pinto, que é o chefe do nosso scout aqui na Toca da Raposa 2, no Cruzeiro. E temos muita coisa para abordar. Estamos aqui com o nosso Thiago Matar para a gente conversar. E Joaquim, queria primeiro agradecer aí por aceitar o nosso convite e para falar aí diretamente com o torcedor do Cruzeiro. Seja bem-vindo aí à Samuca TV, ao Central da Toca. Muito obrigado pelo vosso convite. Costumo acompanhar regularmente Central da Toca. Inclusive vejo a expressão que vocês têm dentro do universo do Cruzeiro através do acompanhamento dos torcedores. Até fiquei curioso para perceber como é que foi o crescimento, como é que este fenómeno aconteceu no Brasil, e já tive a oportunidade de falar aqui um pouco com o Samuel. Por isso, é com orgulho e satisfação que estou aqui convosco. Ô Joaquim, acho que tem que começar falando sobre essa, vamos dizer, aventura aqui no futebol brasileiro, né? Por que você aceitou esse convite? Como que foi vir trabalhar aqui no Cruzeiro, né? Acho que aí é a sorte do Cruzeiro de ter um profissional de um currículo tão competente como o seu. Como que se deu todo o processo e essa vinda aqui para Belo Horizonte, para a Toca da Raposa 2? Muito bem. Bom, como já tive a oportunidade de dizer, desde há muitos anos que sou um apaixonado pelo Brasil e pela cultura brasileira, devido a diferentes aspectos, desde logo o mais importante, que é a vertente humana. Socializar com um brasileiro é muito divertido, é muito interessante. Normalmente o brasileiro está sempre bem disposto, sempre disponível para uma boa conversa, e portanto é algo que já há muitos anos que tinha este apreço pela cultura brasileira. Já para não falar, como é óbvio, no futebol, que é, penso que de uma forma unânime, a grande referência mundial do talento. Depois, a nível profissional, eu já tinha esta vontade de poder trabalhar no Brasil já há alguns anos, já desde os tempos do Benfica. Graças a Deus conheci uma pessoa que é a minha esposa, que é brasileira, e acho que também o facto de ser brasileira também motivou ainda mais a ter este relacionamento, o que significa que houve aqui uma sintonia entre a minha vontade e a minha esposa, que já estava há muitos anos em Portugal, de um dia podermos vir para o Brasil. E essa possibilidade, a dada altura, porque foram 15 anos no Brasil e a vontade 15 anos no Benfica, e a vontade de ir para o Brasil começou a crescer, antes ainda de uma outra aventura, já se podia ter proporcionado, como já tive a oportunidade de dizer, num outro clube. Não aconteceu, porque entretanto surgiu o Spartak de Moscou com uma proposta muito interessante, e depois também de saber que ia estar lá uma pessoa com quem trabalhei, que é o Tomás Amaral, e ao qual reconheço muita competência, motivou-me ainda mais a ir para o Spartak. Foram, portanto, uma época e meia na Rússia, e ao fim de algum tempo, ao fim de um ano, eu e a minha esposa tivemos uma conversa e decidimos que estava na altura portanto, de sair da Rússia, ainda que no Spartak foram momentos muito bons, uma estrutura muito boa, um contexto cultural e futebolístico completamente diferente, mas voltou outra vez a crescer a vontade de vir para o Brasil. Também já tive a oportunidade de dizer, porque foram muitos anos sem férias e uma intensidade alta, e isso também cansa, não é? A minha pretensão era parar durante algum tempo, mas quando se recebe um convite do Cruzeiro, antes ainda de falar com as pessoas, o que é que nós projetamos na nossa cabeça? É um clube com uma dimensão fantástica, com um prestígio enorme, e depois de me ter sido apresentado o projeto, a vontade foi ainda maior de vir para o Cruzeiro. Na altura também, como já tive a oportunidade de dizer, foi o Mr. Leonardo Jardim que me ligou, e foi a primeira pessoa que me apresentou o projeto. Gostei bastante, mas percebi que, e há oportunidades na vida para todos nós, no âmbito profissional, que nós ou agarramos no momento ou arriscamos mais à frente a já não ser possível. E aí tive que tomar a decisão, sempre juntamente com a minha esposa,
aliás, em casa manda mais a minha esposa do que eu. Percebi a vontade dela e portanto, falei com o clube, com o Spartak. Eles foram impecáveis, ainda que tivessem feito alguma força ou muita força para eu permanecer, mas expliquei-lhe que era uma decisão do âmbito familiar e não do âmbito futebolístico, e então foi uma transição imediata para o Cruzeiro, e aqui estou, muito satisfeito com o que está a acontecer. Ainda hoje de manhã tive a oportunidade de comentar ali com o Presidente e o nosso Diretor Executivo que respira-se saúde neste clube. Obviamente, quando se está a ganhar, é mais fácil sentir-nos satisfeitos, mas mais importante do que ganhar é ver a estrutura do clube, o quanto o clube se está a organizar para o futuro, e por isso mesmo, como estava a referir, é com enorme satisfação que estou aqui. Joaquim, você citou o Tomás, vou aproveitar esse gancho. Na sua chegada eu entrevistei ele com o objetivo de formar um perfil seu. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista, e já adentrando um pouco mais no seu trabalho, foi que ele falou que você tem uma habilidade gigante de precificar quanto se vale, até quando a gente pode chegar, até quando o clube pode chegar para contratar um jogador. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente tem visto no contexto brasileiro valores estrondosos, enfim, a gente não tem visto muito limite. Como é que funciona isso no seu dia a dia? Muito bem. Primeiro dizer que, e agradecer o elogio do Tomás, e vocês sabem isso tão bem ou melhor do que eu, o mercado brasileiro mudou muito nos últimos 10 anos. Eu lembro-me, quando tinha ali por volta dos 30 anos, porque a idade entretanto está a passar, há 10 anos atrás, e até já um pouco antes, que o mercado brasileiro houve ali um fenómeno que muito rapidamente, em função, foi inserido naquilo que é a aldeia global em que o mundo se tornou. E na facilidade com que as transferências, principalmente a partir da lei Bosman, o mercado brasileiro, digamos, começou a ter muito mais fluidez para a Europa. No início houve essa fluidez, mas não com valores muito altos, mas depois começou-se a intensificar. Porquê? Porque os clubes europeus sabem perfeitamente que há muito talento no Brasil, e os clubes brasileiros, como é normal, perceberam que podiam vender os seus atletas por um valor superior, e portanto isto foi inflacionando. Nos dias de hoje, as transferências no Brasil é com alguma, diria, facilidade que se vê jovens atletas do Brasil a serem transferidos por 20 milhões de euros. Portanto, tornou-se algo quase que habitual. E isto vai dentro, quando fala nessa identificação do preço, quando nós queremos comprar algum atleta ou vender, há sempre uma relação, vamos pôr agora na perspectiva do comprador, há sempre uma relação em que nós começamos com um preço normalmente abaixo do que aquilo que é o preço real do atleta, se bem que estar a falar em preço real é muito subjetivo, não há ninguém que consiga quantificar com precisão o que é o preço real, e o clube vendedor normalmente começa também por cima, com um preço consideravelmente, alguns até 50% mais do que aquilo que é vamos tentar criar aqui uma medida de equilíbrio no preço do atleta. E depois, no processo de negociação, vai-se, digamos, tentar encontrar um equilíbrio em que o clube comprador vai mostrando vontade ou disponibilidade para pagar um pouco mais e o clube vendedor vai baixando um pouco mais. Muitas vezes há um ponto de equilíbrio que em certos casos demora dias e em outros casos demora meses. E em alguns casos não se faz esse negócio naquele mercado, só se pode fazer no mercado seguinte, porque há um conjunto de variantes que vão condicionar isso mesmo. Agora, o identificar o preço é, acima de tudo, zelar pelos interesses do clube, e nós aqui no Cruzeiro temos uma regra que é racionalizar o mercado com responsabilidade. Nós, por exemplo, este mercado fizemos, e estamos muito contentes com as contratações que fizemos, poderíamos ter feito outras, mas a partir do momento em que vemos que o clube vendedor não vai ao encontro digamos, daquilo que nós achamos razoável pela contratação, nós acabamos por desistir. Isto porquê? Porque uma boa contratação não pode ser só avaliada em função do rendimento e do potencial do atleta, também é do valor a pagar. E quando o atleta se torna, na nossa opinião, demasiado caro, deixa de ser uma boa contratação. E muitas vezes é preferível não contratar o primeiro atleta da lista por um valor elevado, mas passar ao segundo atleta, que muitas vezes, naquilo que é a nossa avaliação, está muito próximo do primeiro atleta, com um valor consideravelmente mais baixo. Portanto,
Nós temos sempre que racionalizar não só aquilo que é a qualidade do atleta e distribuída em diferentes vertentes, mas também olhar aquilo que é o investimento. Agora, o que é que acontece muitas vezes? É o processo negocial, portanto, o scouting cada vez mais não é só scouting. Também, dependendo da estratégia de cada clube, também é o processo negocial. E há departamentos de scouting em alguns clubes que estão dentro deste processo, depois há outros clubes que não. O departamento de scouting é só para avaliar os atletas e depois a diretoria é que negocia o atleta. O que acontece muitas vezes, nas muitas conversas que tenho com colegas de scouts, é que há scouts que me dizem: Joaquim, eu identifiquei aquele atleta para contratar porque serviria os interesses do clube, mas eu jamais disse que deveríamos pagar aquele preço. O que é que isso significa? Que tem que haver uma comunicação permanente entre o departamento de scouting e a diretoria para servir os interesses do clube naquilo que é o racionalizar de cada contratação. Ô Joaquim, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o processo, porque o Cruzeiro já teve um monte de pessoa trabalhando nesta área, um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Aí tem um executivo que às vezes ele toma todas as decisões por ele achar aquele jogador bom, ou às vezes o técnico. Hoje no Cruzeiro, como que vocês conduzem esse departamento para se chegar em determinado jogador? Como que é o processo todo do scout hoje com a sua chefia aqui na Toca? Muito bem, isso é uma boa pergunta, Samuel, porque, e às vezes, as pessoas querem avaliar um departamento de scouting, pessoas fora do clube, e avaliar a qualidade e a competência de um departamento de scouting não é tão fácil como se possa parecer. Eu digo-vos assim, um clube pode estar a ganhar com boas contratações e o departamento de scouting estar a trabalhar mal, e um outro clube pode estar a perder com algumas contratações falhadas e o departamento de scouting está a trabalhar bem. E isso tem a ver com um conjunto de informações que muitas vezes só a diretoria é que as tem, que é, primeiro, perceber quem foi o responsável pelas contratações. E como o Samuel estava aqui a dizer, e bem, vou tentar criar aqui 3 grupos, até para facilitar aqui a nossa conversa. Uma contratação de um jogador, várias contratações de um time profissional, normalmente vem de um de 3 grupos, de 2 ou dos 3 em sintonia. Ou vem do departamento de scouting, ou do treinador, do técnico e comissão técnica, ou da diretoria. O que é que acontece muitas vezes? Há contratações que são feitas diretamente pela diretoria, porque tem esse poder, muitas vezes pelo treinador. Há diretorias que depositam todo esse âmbito de contratações para o treinador e deixam um pouco o departamento de scouting de parte, e há outros clubes que depositam toda essa confiança no departamento de scouting. Portanto, isso já são os primeiros medidores daquilo que é a competência de um departamento de scouting. Depois é preciso perceber, muitas vezes as pessoas só olham às contratações, se tiveram sucesso ou não, e depois de explorar estes 3 campos que eu falei, mas depois também é preciso perceber, então, e os atletas que não foram contratados? Foram boas decisões ou não? Muitas vezes sim, outras vezes não. E se foram más decisões, porquê é que não foram contratados? Os atletas, o clube tentou-os contratar e não conseguiu? Os atletas foram mal avaliados? Os atletas não foram identificados? Portanto, isto falando daquilo que é a competência de um departamento de scouting. Para aprofundar a pergunta do Samuel, o Cruzeiro neste momento tem, eu diria, uma vantagem, e gostaria porque também, repare, nós vivemos num universo de scouting que nós próprios scouts, até nas conversas que eu tenho com colegas, devemos nos ajudar uns aos outros. E, obviamente, que o ideal seria que o departamento de scouting tivesse sempre influência nas contratações. Como já disse, em alguns clubes isso acontece, noutros não, nem por isso. No Cruzeiro, a maior felicidade que eu e os meus colegas do departamento de scouting podemos ter é que sentimos-nos parte decisiva e integrante no processo de contratações. Nenhuma contratação do mercado passado no Cruzeiro não teve o aval do departamento de scouting. Mas quando eu falo em aval, é dentro de uma sintonia entre estes 3 âmbitos que falei, departamento de scouting, comissão técnica e diretoria, que face à nossa muito boa relação, fluidez de comunicação, permite-nos sempre chegar a conclusões com a aprovação destes 3 grupos. E atenção, isto não significa que estamos sempre de acordo. Muitas vezes temos discussões, muitas vezes temos opiniões distintas, mas o importante é que até agora todas as decisões foram tomadas em sintonia.
Perfeito. Aí entrando um pouquinho, continuando falando sobre essa prática do dia a dia do Cruzeiro, Joaquim, no Cruzeiro Cast você conseguiu explicar bem as contratações do Arroio e do Sinisterra, mas ficou faltando assim, a contratação do Cauã. Eu queria saber como é que foi essa contratação, como é que foi chegar o Atlético Paranaense e tirar esse jogador, enfim, o que vocês viram nele, o que vocês esperam dele para as próximas temporadas. Muito bem. O Cauã, portanto, é um atleta, é muito interessante nós refletirmos até naquilo que não é só na contratação, é na evolução do Cauã, porque deixe-me dizer, ele acaba por ser um exemplo para muitos jovens que andam aí, alguns deles até desmotivados, porque jogam pouco, porque não são aposta. O Cauã começa por ser identificado, foi um dos atletas, dos jovens atletas, em função do projeto que temos no Cruzeiro de apostar em jovens atletas, ainda no Palmeiras, mas a jogar muito pouco no Palmeiras. Aliás, basta ir aos registros, às plataformas, há vídeos disponíveis, mas muitas vezes ele nem sequer titular era. Ele vai para o Atlético Paranaense, e realmente isto é interessante a gente refletir sobre isso, e também não era um jogador titular no sub-20 do Atlético Paranaense. Era um jogador que ia entrando, às vezes jogava como titular. Agora, já na altura identificávamos ali algumas características interessantes de que o atleta tem potencial. Agora, vale a pena também estarmos aqui a dizer, olha, foi logo ali que a gente viu. Não. Quando ele transita para a equipa principal do Atlético Paranaense, e foi um processo muito rápido, porque o futebol é mesmo isto, às vezes em poucos meses um atleta consegue estar ali um bocadinho pouco expressivo naquilo que é o seu talento e de um momento para o outro, em função de vários fatores, consegue estar, como se costuma dizer, na montra. E logo nesses primeiros jogos, na equipa principal do Atlético Paranaense, nós ficamos, bem, espera aí, o Cauã está a ter uma evolução fantástica e está a jogar, vamos dizer assim, quase como um homem de 25 anos numa equipa principal do Atlético Paranaense. Juntamente com isso, e eu já tive a oportunidade de dizer, e é isso que também me motiva ainda mais a trabalhar neste clube, o Mister está sempre muito atento a estes atletas jovens de potencial elevado, umas vezes porque falamos com ele, outras vezes ele vem ter connosco e pergunta pelos atletas. E aqui, ainda que ele estivesse identificado no nosso departamento, o Mister veio, porque está atento, perguntar, então vocês têm acompanhado, já viram este jovem? E criamos uma sintonia de opinião em relação àquilo que era, principalmente lateral direito não é uma posição fácil de encontrar boas soluções no mercado, e chegamos a uma sintonia de que foi um atleta que rapidamente entrou na nossa equipa sombra, ainda que, como já expliquei, a equipa sombra tem vários níveis de vários contextos. É um atleta que estava identificado. Depois entramos aqui numa parte que eu não vou alongar muito, porque isso até diz respeito à diretoria que tem que se pronunciar, mas de uma forma geral dizer-vos que nós, até em função das lesões que tivemos nessa posição, não esperamos mais e fomos na direção de contratar o atleta. O clube entrou em contacto com o Atlético Paranaense e isso é algo que aqui no Cruzeiro me agrada bastante, que me identifico bastante, não só com aquilo que é a história do clube, mas também os valores da nossa diretoria, que é não fazer nada de uma forma camuflada ou com algum tipo de jogo sujo. Portanto, contactamos o Atlético Paranaense, mas depois as conversações não se desenrolaram e acabamos por contratá-lo por uma via que acontece aqui mais especificamente no Brasil, que é o tal pagamento das multas, mas que é uma via legal, portanto não tem nada de ilegal. Inclusive o Cruzeiro já, assim como neste caso teve numa posição, noutros casos, como vocês sabem, já teve noutra posição. E portanto, quando eu digo que é um caso interessante de refletirmos, é que não é tão normal um atleta não jogar em dois clubes, ou jogar pouco, vamos dizer assim, nem sequer ser aquele titular, quer no Palmeiras, quer no início deste ano no Atlético Paranaense, e de um momento para o outro ele atinge este nível. Vocês viram como é que num jogo com a pressão de entrar num ritmo de jogo elevado, num Maracanã cheio, frente ao Flamengo, vocês viram a estaleca que ele mostrou de já estar preparado para este contexto. E isso vai ao encontro de muitas vezes não se dar tanta importância a isso, de toda a informação, porque nós temos que avaliar o Atlético na vertente técnico-tática, mas depois também temos que ir à procura de informação nos bastidores, falar com antigos treinadores, com antigos colegas, para perceber, digamos, esta parte que também já tive a oportunidade de dizer precisamente nesse podcast, do caráter e da personalidade
que muitas vezes é decisiva para a afirmação do atleta. Portanto, fica aqui um exemplo para vários atletas que às vezes andam desmotivados por jogar pouco num escalão tão alto como o Sub-17, que o percurso não está perdido. Se eles acreditarem como o Cauã acreditou, e vocês um dia falam com ele e percebem que o Cauã, apesar da idade que tem, de ainda ter idade para jogar, até no próximo ano ainda tem idade para jogar no Sub-20, vocês percebem que há ali uma construção mental muito forte, sustentada, acredito eu, também na família, que me pareceu muito equilibrada, e é um caso de sucesso e uma referência para esses atletas. Ô Joaquim, você vem para um projeto agora no futebol brasileiro que é diferente do que você tinha no Benfica, no próprio Spartak. Lá você podia chegar num River Plate e pegar o Enzo Fernandes por 13, 15 milhões de euros, um Ezequiel Barco, por exemplo, com um valor maior, né? Aqui eu acho que até você pode pelo que tem o Pedro Lourenço, né? Mas não é a ideia de todos, é de ter um projeto sustentável e por isso você vai precisar chegar um pouco antes, né? O que muda nessa condução desse trabalho para encontrar esses talentos aí que estão espalhados no mundo afora? É uma boa pergunta também, Samuel. Não acharia ruim se pudesse chegar num Enzo. Isso mesmo. Obviamente que não iríamos rejeitar isso, mas sabemos e respeitamos aquilo que é o contexto do clube, aquilo que são as diretrizes da diretoria, porque todos os clubes, quem manda nos clubes, eu digo sempre isto, é o presidente e a respectiva diretoria. Neste caso, juntamente com o dono, o Sr. Pedro Lourenço. E, portanto, eles dão as indicações daquilo que, ou a matéria-prima à qual nós podemos trabalhar. Obviamente que há limites de investimento, e até desmistificar aqui um pouco, porque criou-se agora a ideia que o Cruzeiro tem dinheiro para tudo, e isso reflete-se na fase da negociação. Porque criou-se esta ideia de que o Cruzeiro agora pode gastar muitos milhões de reais, e isso não é assim. Portanto, porque, independentemente dessa disponibilidade maior, recente no clube, a responsabilidade de saber gerir o dinheiro do clube é igual. E, portanto, nós jamais vamos, a não ser que, volto a dizer, que haja diretrizes nesse sentido, pagar um valor como outros clubes brasileiros estão a pagar. Porque achamos que essa não é via para o clube, para a sustentação do clube. E por isso também acreditar tanto nos jovens, seja jovens que entram diretamente para a nossa primeira equipa, mas têm que passar por um processo de consolidação, como inclusive o Mr. Leonardo Jardim já disse em relação a algumas destas contratações recentes, seja na aposta que estamos a fazer na base. Agora, passa muito por, e estamos num país com um talento enorme, ainda que me preocupa um pouco, já não é o talento que havia aqui há 15, 10 anos atrás, isto em função de que a sociedade mudou, os costumes mudaram, as tecnologias influenciaram negativamente os jovens, até a paixão que os jovens têm pelo futebol, e portanto continua a haver talento, mas já não é o talento de antigamente. Eu posso lhe dizer, nós damos, a prioridade do Cruzeiro será sempre atletas brasileiros, mas muitas vezes, como não os encontramos, já temos que ir aqui à volta em países sul-americanos, e as nossas equipas sombras já começam a ter ali um certo equilíbrio entre atletas brasileiros, sul-americanos e agora, a médio prazo, atletas até de outros continentes. Obviamente que passa muito por, e é um trabalho que me dá muito prazer no scouting, antecipar aquilo que é o atleta do futuro. Antecipar no sentido de, como nós não podemos pagar 20 milhões de euros pelos atletas, vamos ter que identificá-los mais cedo. E quando eu digo identificar, muitas vezes não é no rendimento, mas sim no potencial, e muitas vezes vamos ter que assumir o risco. Vamos ter que assumir o risco que outros clubes não assumem no momento tão precoce, porque têm capacidade para esperar, ver se o atleta consolida e compra mais à frente. Samuel, é um bocadinho como vocês fazem aqui no aeroporto quando esperam pelos atletas. Vocês não esperam pelos atletas cá fora, já estão ali na porta de embarque, que até achei esta proatividade curiosa, e já estão um passo à frente. É ou não é verdade? É verdade. Eu queria entrar num tema que é super importante, assim, que a diretoria do Cruzeiro tem dado muito enfoque, que é a categoria de base. E queria saber como é que seu trabalho tem funcionado diretamente nessa pasta. O Cruzeiro agora tem reformulado alguns treinadores ali,
enfim, trazido algumas pessoas novas para trabalhar na Toca da Raposa 1. Queria saber como é que tem sido seu trabalho especificamente de captação ali nas categorias de base, se seu trabalho está sendo diretamente, enfim, se é uma coisa mais indireta, que você contasse em detalhes como é que é seu trabalho ali, por favor. Muito bem. A minha participação é realmente direta, e direta primeiro porque me foi pedido e eu recebi com todo o agrado esse convite de também ser responsável pelo scouting das categorias de base, porque acredito muito na base. Graças a Deus tive uma experiência muito positiva no Benfica, onde fiz parte de uma equipa de trabalho que levou o Benfica a ser reconhecidamente por muita gente como a melhor academia do mundo, em função de factos sustentados na venda de atletas da formação, em que o Benfica liderou muitos anos o ranking do clube em todo o mundo que mais vendeu atletas da formação, e depois também em conquistas que na formação, na base, não são tão importantes, como ganhar a Liga dos Campeões Jovens, como ter sido reconhecido no Oriente Médio como a melhor academia do mundo. Portanto, isso, obviamente que juntamente com esses meus colegas, me deixa muito orgulhoso e me projeta para o meu futuro essa vontade de poder, cada clube é um contexto distinto, mas a vontade de poder investir novamente nas categorias de base. O Cruzeiro, historicamente, é conhecido por ter uma base forte, e juntando a isso, o Brasil, os clubes brasileiros, ainda que mais recentemente alguns clubes já investem diretamente em atletas não da base, de fora, e investem muito dinheiro, mas os clubes brasileiros têm que continuar a aproveitar o talento que Deus proporcionou aqui neste país maravilhoso. E o Cruzeiro não pode fugir à regra. Portanto, nós temos que trabalhar em duas velocidades, uma direcionada já para a prontidão na equipa principal, como eu costumo dizer, atletas para chegar e a curto, médio prazo terem rendimento na equipa principal, e depois temos que trabalhar noutra velocidade, que já é o médio e longo prazo, que são atletas recrutados na base. E dentro desse recrutamento na base, também se pode fazer a distinção do que são atletas contratados desde o sub-7 até ao sub-12, sub-13, e atletas contratados do sub-14 até ao sub-20. Porquê é que é importante fazer esta distinção? Porque, como eu costumo dizer, a base é uma pirâmide, em que nas idades mais baixas há muita dispersão naquilo que é qualidade. Muitas vezes esses atletas jogam em clubes, em escolas ao lado de casa, e portanto, se nós procurarmos, vamos continuamente encontrar qualidade. E são idades tão baixas que muitas vezes os atletas que nós contratamos em sub-7, sub-8, quando chegam a sub-13 já não são os melhores, já apareceram outros entretanto. Portanto, o investimento massivo tem que ser nessas idades em que a qualidade está muito dispersa e a identificação do potencial também varia muito. E não vale a pena estar aqui a dizer que há grandes scouts que nessas idades vêm tudo mais à frente. Ok, há uns que avaliam melhor do que outros, mas ninguém consegue ser, eu diria, 70%, 80% assertivo, que é para não dizer menos. E há outra vantagem, é que nessas idades normalmente os atletas podem ser contratados ou sem custos ou a um custo muito baixo. A partir do sub-14, sub-15, e em função também da evolução do scouting noutros clubes, e fico muito contente por conversar com colegas e ver que os clubes realmente brasileiros estão a investir cada vez mais no scouting, já começa a ser difícil a partir dos sub-14, sub-15, já para não falar sub-17, sub-20, encontrar atletas com nível para o Cruzeiro, com o nível de exigência do Cruzeiro. Ou quando os encontramos, esbarramos naquilo que são as condições financeiras, em que os clubes sabem que tem ali um atleta que pode vir a dar muito dinheiro ao clube e já nos pedem um dinheiro ao qual nós não estamos dispostos a pagar. Portanto, este investimento na base, no scouting da base, inclusive, como disse bem, estamos a reestruturar a estrutura, é algo factual, é algo onde estamos a direcionar imenso tempo, sem descurar, como é óbvio, a equipa principal, mas muitas vezes o sucesso ou o insucesso desse trabalho é visto a longo prazo. Às vezes é preciso 5, 6, 7 anos. Porquê? Porque as contratações, na sua maioria, foram feitas em atletas abaixo do sub-13, que só daqui a 5, 6 anos é que a gente vai perceber se fizemos bem ou não em contratar aqueles atletas. Ô Joaquim, você fala muito sobre essa equipe sombra, né? Eu queria que você explicasse com um pouco mais de detalhe. É
é uma equipe, é a sua equipe, né, do scout, observando o jogador o tempo inteiro. Como que funciona esse processo mais na prática? Certo. Sem revelar todos os segredos. Isso. Não, mas de uma forma geral, até porque o Cruzeiro é um clube aberto, sempre, obviamente, com algumas limitações naquilo que possa transmitir, mas eu diria que é um processo, acredito eu, mais ou menos geral nos clubes, um processo geral, e depois há especificidades que aí sim cada clube tem a sua forma de trabalhar. Agora, uma equipa sombra, de forma geral, é o quê? É um conjunto de atletas para cada posição que nós reconhecemos, ponto número 1, qualidade para representar o Cruzeiro. São atletas, vou-lhe dizer assim, há em cada mercado, obviamente, posições prioritárias de contratação. Mas nós temos que estar preparados para todas as outras posições, porque a qualquer momento vendemos um atleta que até nem estávamos à espera, mas recebemos uma proposta irrecusável, e nós não podemos, nesse momento, olha, então agora vamos observar atletas para esta posição. Não, os atletas já têm que estar identificados. E, portanto, nós, em cada mercado, portanto, o scouting é um processo contínuo, terminou o mercado passado, nós não esperamos 1 mês ou 2 meses para começar a trabalhar, já começamos a identificar atletas para este mercado agora de janeiro. E o objetivo é ter em cada posição, há posições que temos 10 alternativas, porque são posições onde abunda mais o talento, a qualidade. Depois há outras que temos 3. Porquê? Porque também não queremos alimentar o time sombra, as tais alternativas de mercado, com atletas que não reconhecemos qualidade para o Cruzeiro. E depois, dentro da equipa sombra, há várias equipas sombras. Há a equipa sombra de atletas com projeção para chegar e serem titulares, em que nós antecipamos que, se tudo correr dentro da normalidade, chegam e podem ser titulares, que cada vez é mais difícil no Cruzeiro em função da qualidade da nossa equipa e do elevar de rendimento que a maioria dos atletas teve este ano. Não é fácil neste momento contratar um atleta no mercado que chegue aqui e consiga ser titular no imediato. Depois temos uma outra equipa sombra que são atletas projetados para o time principal, mas que nós sabemos que não vão chegar aqui a ser titulares. São atletas que têm que entrar, vamos dizer assim, num contexto de grupo, que vão ter que trabalhar e evoluir dentro do grupo para, depois depende, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois isto também já depende do atleta, serem titulares. Agora, a nossa expectativa é que eles não venham para aqui fazer número, mas que um dia possam ser jogadores titulares no Cruzeiro. E, mais recentemente, ainda fizemos outra equipa sombra de atletas que sabemos perfeitamente que não estão preparados sequer para serem grupo do time principal, mas são atletas que nós já projetamos um potencial que daqui a 2 ou 3 anos vão ser as referências do mercado. Isto vai nos permitir já estar o tal passo à frente de saber quem é que nós queremos daqui a 2, 3 anos. E muitas vezes, se acharmos que vale a pena contratar já, porque daqui a 2, 3 anos já vão ser demasiado caros, a gente contrata e identifica o melhor contexto para o atleta, seja sub-20, seja para ser emprestado. Portanto, lá está a tal questão das velocidades. Muitas vezes trabalhar para o presente, mas também já a pensar a médio prazo. E aí, trazendo para o agora, sim, o Cruzeiro tem uma expectativa de um ano que vem recheado de competições importantes, grandes chances de retornar à Libertadores depois de muitos anos. Como é que tem sido esse planejamento para o ano que vem? Imagino que, além do vídeo real, muitas coisas já estejam se movimentando. Sei que você não pode, enfim, abrir muitos detalhes, mas como é que está esse planejamento? O que você pode dizer para a torcida do Cruzeiro em relação ao próximo ano? Certo, não posso dizer muito, como deve compreender, por uma questão de sigilo. O que posso dizer é que nós já estamos a preparar, mal seria se assim não fosse, já estamos a preparar o próximo mercado. Já temos uma projeção que carece ainda de definição em algumas vertentes daquilo que será, por exemplo, as posições prioritárias de contratação. E volto a dizer, nós podemos projetar uma situação, mas depois na prática acontece outra, porque o Cruzeiro é um clube que está aberto também a vender, não é? Se chegar a proposta certa, e quando digo a proposta certa, é a proposta que nós consideramos justa dos nossos atletas. Eu digo isto porque às vezes os clubes chegam aqui com propostas que pensam que contratar um jogador do Cruzeiro nos dias de hoje também é fácil. E não é fácil, porquê? Porque nós sabemos da qualidade dos nossos atletas, sabemos, por exemplo, alguns atletas jovens, muitas vezes os clubes
justificam como mas o atleta ainda é jovem, ainda não jogou assim tanto tempo. Está bem, mas nós pensamos no potencial do atleta, não é? Não pensamos tanto no rendimento, no volume de jogo atual, mas naquilo que o atleta no futuro poderá vir a atingir. E, portanto, volto a dizer, a questão das vendas também vai influenciar, como é óbvio, na questão das compras. Aquilo que nos deixa tranquilos é que estamos preparados para tudo. Estamos no início de novembro e no presente, ainda que até à abertura do mercado certamente vão aparecer novas alternativas, mas neste momento, qualquer que seja a posição que o Mister ou a diretoria venha a pedir ao departamento de scouting soluções, nós estamos preparados. Volto a dizer, em algumas posições com maior abundância, noutras com menor abundância, mas temos sempre alternativas para tudo. O chegar cedo mostra que o Neisser Vídea-Real já foi um acerto pelo que ele desempenhou nessa Copa do Mundo Sub-20 e com certeza atraindo já olhares de muitos clubes. Samuel, o Neisser é um atleta que já tive a oportunidade de ser identificado há muito tempo, já no meu antigo clube eu pessoalmente o tinha como prioridade. Quando cheguei ao Cruzeiro ele estava como prioridade, portanto foi muito fácil conjugarmos opiniões. Agora, nós sabíamos, e vocês agora também sabem, que a sua contratação não foi um processo nada fácil. Foi um processo que teve muitas conversas, que teve, a dada altura, deixamos de conversar, porque percebemos que aquilo que era pedido era acima daquilo que o Cruzeiro pode pagar. E depois, numa parte final, conseguimos a sua contratação, ficamos extremamente satisfeitos. Também já tive a oportunidade de dizer que ainda tentamos que a contratação fosse feita no último mercado junto do seu atual clube, mas o seu atual clube não quis, portanto, aceitar a nossa proposta e, portanto, como era um jogador livre para assinar contrato, projetámo-lo para o próximo mercado. Ficamos muito contentes na altura porque sabíamos da qualidade e, volto a dizer, o Sul-Americano Sub-20 foi, digamos, a confirmação daquilo que é o Sul-Americano Sub-20, em janeiro, daquilo que é a qualidade e o potencial do atleta. Agora, como o Samuel estava a dizer, no Mundial de Sub-20 foi, obviamente que ficamos muito satisfeitos porque já o tínhamos contratado. Posso lhe dizer que se não o tivéssemos contratado antes do Mundial de Sub-20, quase certeza que não o iríamos conseguir contratar. É tal questão do risco que falei há pouco, que nós muitas vezes não podemos ter medo de assumir. Não podemos ter medo de assumir. E posso-vos dizer que neste momento o Neisser, sem jogar no Cruzeiro, nós já o podíamos vender e ganhar um bom dinheiro. Porquê? Porque lá está, porque houve clubes que este Mundial de Sub-20, clubes que ou não o tinham tão bem identificado, ou tinham tão bem identificado, mas não queriam assumir o risco, agora já querem assumir em função do que ele apresentou no Mundial de Sub-20. E, portanto, estamos muito, muito satisfeitos com essa contratação, mas volto a dizer, e a gente trabalha sempre com alguma acalmia, com responsabilidade, vamos recebê-lo, vamos integrá-lo, o mesmo que estamos a fazer com outros jogadores que gradualmente estão cada vez mais adaptados ao Cruzeiro, e obviamente que temos uma grande expectativa no Neisser Vídea-Real. Joaquim, para fechar daqui, você falou sobre saídas, sobre possibilidades de saídas, e a gente sabe que alguns atletas do Cruzeiro são pontos focais, vamos dizer assim. Queria que você, se possível, assim, individualizasse, assim, falasse sobre essas possibilidades de saída. O que a gente vê? A gente vê, por exemplo, o Cauã Prato sendo um cara muito, enfim, né, falado, Caio Jorge da mesma forma. Há uma expectativa de que, de fato, até o fim do ano essas propostas comecem a chegar por esses jogadores? Repare, a expectativa não é uma expectativa, muitas vezes, de ansiedade ou até desespero que alguns clubes, em função das suas gestões, têm mesmo que vender. Portanto, essa não é a nossa posição porque, graças a Deus, nós estamos tranquilos, com uma gestão tranquila, com, obviamente, e o torcedor vejo a agradecer todos os dias ao Pedro Lourenço e ao Pedro Júnior o quanto eles estão a depositar no clube, a depositar de tempo, de investimento, mas nós neste momento, o que eu quero responder à sua pergunta é que não temos pressa de vender, não estamos ansiosos por vender. Agora, se chegarem as propostas certas, no valor certo, e eu já tive a oportunidade de dizer, eu vou aqui novamente reafirmar, nós já recebemos propostas e já rejeitamos propostas. Já recebemos propostas estou-me aqui a lembrar de um clube top mundial,
que rejeitamos porque achamos que ainda estão longe daquilo que é o potencial do atleta em causa. Agora, tocou aí em 2 atletas que obviamente estão a ser muito desejados, em função, do óbvio, do rendimento que tem demonstrado, e outro, do potencial que apresenta, e numa posição muito difícil de encontrar alternativas para o top mundial, e nós acreditamos que esse atleta vai atingir esse top mundial. A proposta do clube top mundial foi por esse jogador? Isso agora carece da sua interpretação, eu não falo em nomes. Agora, o que eu quero dizer é que é normal que cheguem... Atenção, não é só por esses 2 atletas. Nós temos aqui outros atletas que, em função da qualidade que têm apresentado e do nível que apresentaram esta temporada, o mais normal será recebermos propostas. Quando elas chegarem, vamos reunir, vamos debater, sem pressas, volto a dizer, ou sem ansiedade de vender, e se chegarem ao valor certo. Provavelmente o atleta vai sair, porque, volto a dizer, o Cruzeiro é um clube, é normal que também venda atletas, não é um clube como alguns da classe alta da Europa que não precisam de vender, certo? E, portanto, vamos ver o que é que o mercado nos vai proporcionar. Joaquim, agora sim a última, é uma curiosidade que muita gente me pergunta e eu preciso repassar isso para você. Você falou sobre prioridade de jogadores brasileiros e da América do Sul. Na África sai muito jogador bom, né? É difícil trabalhar com esse cenário aqui para o futebol brasileiro? Samuel, a África é realmente, e eu já há alguns anos que digo isto, e está gradualmente a ir ao encontro daquilo que era a minha ideia aqui há alguns anos. Eu continuo a acreditar que vai ser o continente que vai explodir no bom sentido para o mercado. Infelizmente, em África, e aí é uma questão social ao qual todos temos que ser sensíveis, as condições lá muitas vezes não ajudam os atletas no desenvolvimento das suas capacidades. É um mercado que estamos muito atentos e posso lhe dizer que há atletas que temos identificado o talento em idades precoces, porque, como sabem, só a partir dos 18 anos é que nós podemos contratar algum atleta, é uma regra da FIFA. E aquilo que nós muitas vezes vemos é atletas de 14, 15 anos com um talento enorme, só que muitas vezes alguns deles têm uma refeição por dia. E, portanto, logo à partida estão em plena desvantagem em relação a outros atletas que não têm o mesmo talento, mas têm outras condições. Aquilo que eu desejo é que os clubes com maior capacidade financeira continuem a investir em África, e alguns deles já estão a abrir academias em África para poder dar mais oportunidades a esses atletas, e com melhores condições de vida, certamente, eles vão chegar a um nível superior. Reparem, há seleções nacionais, isto é importante que seja dito, que a base das suas seleções são atletas com origens africanas. E, portanto, isto prova que, entretanto, foram pais que emigraram, que foram para outros continentes, mas a natureza, a origem está lá. E isto é a maior prova de que vale a pena investir em África, e o Cruzeiro, naturalmente, posso lhe dizer que até já estamos a criar parcerias nesse sentido, para que gradualmente a gente vá investir no mercado africano. Se puderem vir na idade certa, vêm com os 18 anos, se não anteciparam, que ficam lá a desenvolver as suas capacidades, e quando chegar à idade permitida, transitam para o Cruzeiro. Beleza, do jeito que você fala, você vai ter que ficar aqui 15, 20, 30 anos, né? Para sempre. Joaquim, muito obrigado. Obrigado a você. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Espetacular, né, Matan? Muito bom. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado eu. Sucesso. Valeu demais, pessoal. Tamo junto e vamos que vamos.